Muito bem, vamos falar hoje sobre Resident Evil Remake, o 2 e o 3. Eu joguei o 2 e o 3, muito por ter entrado no Game Pass, já joguei já faz um tempo já. É que hoje que eu resolvi falar sobre esse game, porque ele ia ter uns comentários na internet, umas postagens, viu o pessoal falando umas coisas, eu pensei, podia fazer um vídeo, então tá aqui, vou falar o que eu achei. É, Muitas pessoas criticam o 3, inclusive, remake, que nossa, não chega aos pés, isso, aquilo. Eu não achei. Eu curti demais o jogo, os dois, inclusive, né? E vou falar sobre eles aqui nesse vídeo. Bora lá. Need some sleep. Oh shit! What do we do? What am I gonna do? Bom, Resident Evil 2 Remake, vamos começar. Inclusive, para não ficar só a minha cara aqui, vou colocar umas cenas do jogo que eu joguei e que eu gravei. No Xbox eu joguei esse jogo pelo Game Pass. Eu gostei demais desse jogo. Eu curti o jeito que eles fizeram a introdução do game. Porque lá no antigo tinha a introdução do Leon, né, ou da Claire, depende de quem você escolhia, chegando na cidade, né, se encontrando naquela lanchonete, aí eles fogem no carro da polícia. Isso tem também no remake, mas no remake você controla o Leon ou a Claire no posto de gasolina. Eu achei isso fantástico. Eu falei, cara, eles ampliaram o universo. Eles falaram, vamos fazer a mesma coisa, mas vamos colocar um ponto aqui que não tem no outro jogo, que antes deles fugirem de carro, né, eles descobrem os zumbis antes. Como que eles descobrem? Porque aquela cena é muito terror, né, cara? No posto ali, no escuro e tal, aí você vê o zumbi pela primeira vez. É muito legal, gostei daquela cena ali. E depois quando eles fogem é muito legal você ver assim um jogo, uma história que você já conhece, só que atualizada com gráficos. Eu já gostava, porque na época que saiu o Resident Evil 2, cara, eu pirei. Eu vivia a época do Resident Evil, você entendeu? Eu tenho mais de 40 nas costas, cara. Eu vivi a era Atari, entendeu? Super Nintendo e PlayStation 1. Eu vivi essa era assim, de games. Eu curtia muito game, então eu vivi essa era. Conheci Resident Evil pelo primeiro jogo. Eu via em locadora o pessoal jogando Resident Evil. Na época, quando eu tinha Super Nintendo ainda, eu comprei o PlayStation na época e eu já tinha o jogo. Eu já tinha comprado o jogo, o CD do Resident Evil 1, pirata, é lógico, né? Brasil, né, filho? Aqui PlayStation só tinha pirata. E antes de comprar o game, quando eu consegui comprar o game, foi o primeiro que eu fui testar. Falei, putz, Resident Evil, cara. Aquele jogo lá da mansão, jogo de terror com zumbis e tal. Quando lançou o 2, eu comprei revista até na época que falava sobre o 2. Eu pirei, cara, porque na cidade, começo do jogo você anda com o Leon por uns trechos ali das ruas ali. Você tem um trecho do clássico, do Resident Evil 2 clássico, que o Leon quando está chegando na delegacia, você passa por dentro de um ônibus, aí você desce do ônibus, vai contornar assim na frente, parece na frente de um barzinho, um restaurante, tem uns 3 zumbis, se não me engano, que estão agachados comendo um corpo que está no chão, assim, eles estão ali com aquele barulho assim, com aquele gráfico, cara, de PlayStation 1, aquilo ali já era demais. Eu olhava e falava, uau, cara, era top demais, cara, pra quem gostava de filmes, de terror, essas coisas assim, né? E o 2, ele perde um pouco essa parte do início. Mas também tem uma cena legal, porque é muito rápido, né? Depois que você foge com o carro, é pouquinho que você anda, você já tá na delegacia. Mas eu acho muito legal também o jeito que eles fizeram ali, né? A introdução na frente da delegacia, eu achei muito legal. E o resto, é difícil falar do Resident Evil 2, porque ele é tão perfeito, por ser um remake, que quase tudo que tem no clássico tem nele, sabe? As prateleiras da biblioteca móvel que você movimenta, tal. E lógico que existe funções diferentes, como o macaco para levantar, tal. Tem umas coisas diferentes ali no remake, entendeu? Mas que
acaba que sendo a mesma coisa. Você consegue lembrar do clássico, fala, puta, o clássico tinha essa sala aqui. O perseguidor, meu Deus do céu, o Mr. X, né? Cara, ele é foda mesmo. Puta que pariu, ele fica te perseguindo por dentro da delegacia. Cara, que agonia que dá, cara. É muito bem feito, cara. A primeira vez que você encontra ele, quando você volta lá daquela parte que tá derramando água e você tem que fechar, aí você entra pela porta e tem onde tem um helicóptero caído, que ele aparece, ele empurra o helicóptero e aparece na frente. Meu Deus do céu, cara, que cena top demais, cara. Bom, a história, né, é muito legal, já era legal do clássico. Nesse aí também não mudaram muita coisa não. Tem umas coisas a mais, umas coisas extras. As lutas com os chefão é muito legal, né? Com o William Burke lá no caso, não só o perseguidor ali, mas com o William Burke que vai se transformando naquele monstro, com aquele olho no ombro. É muito legal. E o final do jogo também é muito bom também, não muda do clássico, aquela fuga no trem, né? Aquela fuga no trem ali é top demais. Claire! Leon! E o cenário é uma coisa assim fantástica, porque eles pegaram o mapa da delegacia, você anda pela delegacia, você lembra do mapa, você lembra totalmente dos lugares que você entra, a sala de reuniões, com aquelas cadeirinhas verdes, o hall de entrada ali, cara, tudo, cara, as salinhas que tem os Ink Hero e a máquina de escrever para você salvar. Tudo você lembra. Quem jogou o clássico joga ali e lembra. Então, tipo assim, ele realmente é um remake 10 de 10. Ele é perfeito por causa que ele pegou o cenário e ele transformou em 3D um jogo que era câmera fixa. Você entendeu? Era uma câmera fixa onde você olhava somente de um ponto. E agora ele é 3D. Você olha pro teto, você enxerga as canalizações no teto dos corredores. Coisa que você às vezes não via no clássico, porque a câmera era do alto, a câmera mostrava só o fundo, uma porta, mostrava do alto, você via o chão, mas você não via o teto. Você fala, como que era o teto dessa sala? Você não sabia. Agora nesse você olha para onde você quiser, você olha para o fundo, para a cidade, em alguns momentos. Eu achei perfeito. Não tem a loja de armas do Kendo no começo, porque no clássico, quando você sai do carro lá, que o caminhão passa por cima e explode lá, o primeiro lugar que você entra é a loja de armas. Tanto que o Kendo, aquele cara meio gordinho lá, que tá com uma calibre 12 na mão, que vai atirar em você, aí o Leon até fala lá, not a fire, any human, né? Ele fala que é humano, pro cara não atirar. E aí o Kendo fica, pede desculpa tal, e né? E aí eles começam a falar, nossa, que essas criaturas surgiram, tal, isso, aquilo. E depois, quando você vai embora, as criaturas invadem, quebra a vidraça e mata o Kendo, que é o dono da loja de armas. E você ainda pega umas munição, se você matar os zumbis ali no clássico, você pega a 12 que tava com ele. No remake não tem. Eles fizeram aquela abertura no posto de gasolina e não tem. Só que lá na frente, depois que você encontra a Ada com o Leon e tal, e você sai do estacionamento da delegacia, você vai numa rua que tem a loja do Kendo. E eles fizeram, você não entra na loja, na casa no caso, né? Na lojinha, na trecho da loja você entra sim, tem umas munição. Mas aparece o Kendo e ele tem uma filha. Cara, e é uma cena cruel, porque a filha foi contaminada. E ela tá se transformando em zumbi. A Ada quer matar a menina. E o Leon não deixa. Ada, deixa eles em paz. Emma, querida, eu falei pra você não vir aqui. Pai. Isso aí, Emma, papai tá aqui. Eu tô aqui. Tá bem? Essas merdas que estão por aí. Olha o que fizeram com a gente. Você é policial. Deve saber de alguma coisa como essa merda toda aconteceu! Ah! Ela era o nosso anjo. Mamãe. Mamãe foi dormir, querida. Tá bem? E eu vou te colocar na cama também, hein? Que tal? Emma.
Vão embora. Nos deixem sozinhos. Cara, essa cena eu achei demais. Eu falei assim, cara, é digna de um filme. É o que os caras não conseguem fazer nos filmes do Resident Evil. Eles fazem 500 filmes, 500 adaptações, não conseguem fazer uma coisa básica que é aquilo ali. É mostrar ali o relacionamento das pessoas ali com o vírus, tudo. Não tem, é só ação desenfreada, coisas que não tem nada a ver com o game. E o jogo faz isso perfeitamente, cara. Nossa, a introdução dele com a Ada, o relacionamento ali entre os dois, meio capenga ali, é muito legal. Aí depois que o 2 fez sucesso, que é muito, lógico, muito merecido o sucesso do 2, aí veio o quê? O Resident Evil 3 Remake. Cara, tava todo mundo esperando aquele jogo, cara, porque eu lembro até hoje que quando lançou o 3, Resident Evil 3, o Nemesis, que era o nome do jogo, Resident Evil 3 Nemesis, né? Porque era um dos principais, ele era o vilão do jogo e ele aparece muito no jogo e ele tem uma importância grande no jogo. E diferente dos outros jogos, não tem como você escolher o personagem. É só a Jill e pronto. E não precisa de mais nada mesmo, é só a Jill. Eu, particularmente, adoro o personagem Jill. E a gente esperava que fosse um jogo, tipo, cara, assim como foi o remake do 2, que foi perfeito, que traduziu o cenário da delegacia ali perfeito, tudo. Eu falei, cara, o 3 vai ser igual. E não foi. E a maioria da reclamação da galera que reclama do 3 é exatamente por causa disso. Porque não foi. Entendeu? Aí quer dizer que o jogo é ruim? Não. O jogo é a mesma coisa do 2. Eles pegaram o mecanismo do 2 remake e fizeram o 3. É a mesma coisa. Com diferencial que a Jill tem umas esquivinhas, porque ela tinha no 3 clássico, ela tinha esquiva também. Mas de resto, cara, é a mesma coisa que o 2, tanto que cenários do 2 estão no 3. Quando você entra com o Carlos na delegacia, a delegacia é a delegacia do 2. Tem algumas coisas diferentes, fora do lugar, por causa da cronologia ali dos fatos, entendeu? Os tempos que acontecem os fatos. Parte do jogo do 3 acontece antes do 2 e depois de uma certa parte acontece depois. É uma bagunça que eu nunca assim... Não é que eu nunca entendi. Você entendeu, você entende. Na internet existe a explicação, tudo. Você vê a explicação de alguns youtubers que são fera em Resident Evil, eles explicam. Só que eu nunca achei que faz sentido. Não faz sentido, por causa que o tempo que se passa é um dia. A história do 3 começa em uma noite, antes do Resident Evil 2. E aí termina na noite após o Resident Evil 2. Isso não faz o menor sentido, porque você só joga à noite. Então, quando a Jill é infectada ali, mesmo no clássico ou no remake, ela fica dormindo o dia inteirinho e só acorda na outra noite, você só joga à noite no jogo. Isso aqui é muito estranho, você fala, meu, não faz sentido. É muito tempo de jogo que não tem nada falando ali. Mas, tudo bem. Bom, partindo para o jogo. O clássico é, assim, o jogo correria, né, vamos dizer assim. Porque o Nemesis aparece, filho. Ou você aceita enfrentar, que tem momentos que pede, né, se você quer enfrentar ele ou não. Ou então você corre. Só corre, porque o Nemesis é foda com aquela bazuca dele lá. E ele sai correndo, ele corre muito mais do que a Jill. E ele corre, e se você não esquivar do golpe dele, ele te dá uma porrada, ele te agarra e te infecta, às vezes, porque ele solta aquela cobrinha com a mão, aí você tem que achar aquela erva roxa, se não me engano, azul, acho que é azul, porque você fica infectada, é um caralho, mas é muito legal, é muito bom. Pra época aquilo ali foi assim, nossa senhora, fenomenal. E do mesmo jeito que o 2 Remake copiou o 2 clássico, a galera esperava que o 3 Remake fosse copiar o 3 clássico. A galera já tava esperando o mapa idêntico, a localização idêntica, tudo.
E não foi, cara, não foi. O jogo começa bem. Eu gostei do início do jogo. Eu gostei mesmo. Porque começa em primeira pessoa, você tá no apartamento, você vai ver várias referências, você vai lembrando do 3 e fala, nossa, como no remake do 2 os caras mudaram o começo, puseram ali o Leon no posto de gasolina, aqui os caras resolveram mudar também. Ah, aquilo é top. Aí você fala, puta, legal, vai começar aqui no apartamento e tal. De repente é um pesadelo, a Jill tem um pesadelo que ela olha pro espelho e ela se vê zumbi, mas aí ela acorda, é um pesadelo, ela ficou meio pinel depois dos acontecimentos da mansão no primeiro jogo. E aí, quer dizer, quando começa o jogo pra valer, o Nemesis já tá quebrando a parede do quarto da Jill. Tipo, caraca, meu, o Nemesis já apareceu, porque no 3 clássico, você fica sabendo do Nemesis porque... O parceiro da Jill lá, aquele de coletinho amarelo, ele fala pra ela que tá sendo perseguido, né? E que não tem pra onde fugir, que ele vai pegar todos. E a Jill fala, quem? Que, como assim? Não sabe o que tá acontecendo. E quando ela tá indo pra delegacia, o cara aparece no portão da delegacia, que é aquela cena clássica, que eu acho que faltou essa cena. Jill! Brad! We've got O Nemesis mata o Brad, agora eu lembrei o nome dele, Brad, na entrada da delegacia, que é justamente antes de ter a primeira luta da Jill com o Nemesis. Na verdade é a primeira vez que o Nemesis aparece no Resident Evil, lá no 3 clássico. E já aí no remake o Nemesis aparece logo no início do jogo, e você já tem que fugir numa loucura dele ali pra fugir do apartamento e tal. Você conseguiu fugir? Fugiu, uau! Aí tudo bem, aí o jogo fica legal? Fica legal. É um trecho da cidade que estava acontecendo a muvuca ainda, as pessoas fugindo, correndo, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. O surto zumbi tinha iniciado ali, começou ali. Então é muito prédio pegando fogo, você vê de longe assim os prédios pegando fogo, o cenário das lojas, vitrines, tudo quebrado, carro estacionado no meio da rua, tudo quebrado, você não consegue passar por causa de barricadas que montaram. Aquilo ali é um cenário apocalíptico muito legal, e é durante o acontecimento, não é aquele cenário depois que aconteceu. Porque é legal, né? Um cenário apocalíptico, que nem você joga The Last of Us, os personagens caminham por uma cidade que foi devastada, já aconteceu. Agora você tá ali no momento que acontece, é legal pra caramba isso. Então, tipo assim, o início é bacana, onde ela vai, foge, aí ela vai entrar no bar. Aí o Brad é atacado no bar, ele é mordido. Eu falei, caraca, não acontece isso lá no... Eu até acho legal, falando, tudo bem, ele é mordido. Você, como jogador, sabe que ferrou pro lado dele. Mas, né, bom, apesar que a Jill, depois que ela passou pelo primeiro jogo, ela também sabe, né? Ela já sabe que ele vai ser contaminado. Então fica meio furado aí. Mas mesmo assim, podiam ter feito a morte dele pelo Nemesis lá na delegacia. Mas não faz por quê? Porque ela não chega na delegacia no começo do jogo. Ela tem uma perseguição com ele e ela vai parar num edifício. Depois ela entra dentro de um carro, atropela ele lá de cima, cai lá de um estacionamento de um prédio com o Nemesis. E só não é morta porque aparece Carlos Oliveira lá e atira um lança-míssil lá nele. Aí o Carlos consegue resgatar ela, levar ela e entra lá pela porta lá e salva ela. Aí você fala, nossa, que começo que não tem... Mudaram assim, os acontecimentos que eu queria ver da delegacia. Que a cena da delegacia é muito épica, muito legal. Mas vamos dar uma chance pro game. A partir daí, aí o jogo... Aquele trecho linear que você só anda, ele dá uma acalmada. Aí você entra num cenário... Aí você vai no metrô, ela se apresenta até para os outros soldados, tudo. Um soldado reconhece até ela, porque o Carlos estava achando que ela era uma mulher qualquer. Aí o soldado já reconhece, fala, essa aí é a Jill, né? Uma das Star lá, ela é fodona, tá? Isso aqui, já paga pau para ela. Aí eles estão tentando levar sobreviventes embora dali. A Jill, então, fica de ajudar, né? Aí você começa a andar num trecho da cidade que tem que fazer... uns puzzles ali, vamos dizer assim, mas é muito pequenininho os puzzles. E o mapa não é o mesmo do 3, nem de longe.
é parecido. É um mapa totalmente refeito, construído ali, que não lembra nada para quem jogou o clássico. Eu acredito assim, os mais saudosistas, não é o meu caso, mas os mais saudosistas, na hora que viu isso aí, já desanimou. Não, achou que ia jogar idêntico, que eles iam pegar ali aqueles mapas lá de câmera fixa e fazer um 3D, igual o 2 foi. Porque o 2 foi top. Quando você começa a jogar ali, não é o que aconteceu, é um mapa totalmente refeito, diferente. É ruim? Não, não é ruim. Os detalhes do mapa ali, das lojas, ela tá num centro comercial, né? Nesse trecho. Então, quer dizer, as lojas, vitrines das lojas, cara, é muito legal. Escritórios, você anda, você entra, tem que fazer um insert, tem um trecho que tá pegando fogo, ela tem que pegar uma manivela para acionar e uma mangueira para poder apagar esse fogo, para passar para uma outra parte, que é a parte que comanda as eletricidades, para poder acionar o metrô. Aí você tem que ir lá e acionar o metrô para o metrô funcionar, que é o bondinho, né? Igual tinha no clássico. No clássico era um bondinho. Esse é um metrô, é de bar até tal. Lá o clássico era um bondinho. Mas até aí tudo bem. Só que é só isso. Tipo assim, parece muita coisa, porque tem uns corredores, tal, então você tem que andar bastante, tem uns zumbis, você às vezes atira, eles caem, você não mata, passa direto, daqui a pouco eles levantam de novo, eles estão te atrapalhando. E fora que fica o Nemesis, de vez em quando aparece o Nemesis, aí você tem que correr. Então quer dizer, não é ruim. Mais perto do clássico, realmente, eu entendo o pessoal que reclamou. Mas não é ruim, o jogo não é ruim, cara. É muito divertido, muito legal você ver aquele cenário. Tem um certo ponto do jogo que você tá fugindo, você dá a volta por trás assim de um prédio. Eu até reparei isso. Você enxerga a placa do posto. Staglia, um negócio assim, se não me falha a memória do nome. Que tem no clássico. No clássico é um trecho que você vai com a manivela e você vai para abrir a porta, a manivela quebra. Aí você tem que ir no mapa procurar uma outra manivela para abrir a porta que quebrou, ou um alicate, se não me engano é um grifo, uma chave de grifo, porque a manivela quebra e fica o toco lá. Aí você tem que pegar uma chave de grifo para ir lá encaixar no toco da manivela e abrir a porta aquela porta de enrolar, para você entrar no posto. E quando você sai do posto tem um monte de zumbi vindo. E aí o Carlos te ajuda a matar esses zumbis tudo, quer dizer, e tinha, não me lembro o que tem, não sei se era uma joia, o que é para um outro puzzle, é importante, esse posto é importante no terceiro clássico. Nesse não tem. Você vê que o posto está atrás ali de uma parede, você vê a placa, os luminosos do posto, e em uma cena cinematográfica, quando eles vão fugir do Nemesis, o Carlos taca uma granada, não lembro como é que é lá, e explode a bomba lá, e explode e pega fogo no Nemesis, que eles estão fugindo. Mas assim, é uma cena tipo filme, você não controla o personagem. Eles estão correndo e eles entram por uma porta, eles passam pelo pátio do posto, correndo. Eu falei, podia ter, cara, podia ter alguma coisa desse posto. O posto podia ser diferente, mas podia ter. Eu acho até que foi, tipo assim, um relaxo da equipe que produziu o game, porque tava ali o posto. Por que eles não fizeram um jeito de você entrar e ir ali pegar, cara, algum item, alguma coisa assim, cara? Para os fãs seria valioso isso, só ter. Fora isso, algumas partes do jogo lá, que nem essa parte mesmo da energia elétrica, onde tem umas aranhas, que elas te pegam e te furam e te contaminam e tal. Não é difícil de passar, não tem nada que assim, absurdo difícil de passar. Eu joguei de primeira, terminei o jogo de primeira, assim, não achei nada difícil. É legal. Tem alguns lugares que é legal, tal, mas assim, não me lembro de ter no clássico essa parte, eles colocaram para compensar outras. Isso para quem é fã não é legal, mas foi muito bem feita, umas partes muito bem feitas. Quando você aciona o trem, é legal, eles vão embora do trem, com o metrô no caso, vão embora com o metrô, mas são atacados, né, pelo Nemesis, e aí acaba que todos os reféns que você estava tentando salvar morrem, e o trem descarrilha. Por que pareça, a Jill não morre. Ela sai dos escombros lá do metrô e sai lá num trecho da cidade. Aí desse trecho da cidade, você sobe num caminhão de bombeiro e você enxerga a delegacia. Nesse ponto aí eu achei massa. Porque, tipo assim, é uma coisa que não tinha no clássico. Você via a delegacia quando você já estava na porta. Ali, você vê o cenário. A delegacia é um prédio muito bonito, tipo antigo, né? Porque durante o jogo até 2 você lê nos files e você descobre que a delegacia é aquele prédio antigo, aquele monumento todo, porque era um museu
que foi transformado em delegacia. Então, tipo assim, ele era um prédio antigo e tem obras de arte dentro dele, por isso que existe estátuas e tal dentro da delegacia, entendeu? Faz total sentido com a história. Ali é muito legal essa cena, porque você vê a delegacia de longe, tudo, quer dizer... tem algumas cenas aconchegantes para os fãs, tem. Mas pularam a cena da igreja. A igreja, a torre do relógio, entendeu? Que tem uma certa importância. Eu não gosto muito daquele trecho, é chato pra caramba. Tem meia dúzia de sala dentro da igreja e você tem que pegar umas engrenagens, uns negócios para ligar lá o sino do relógio. Porque o helicóptero vai vir resgatar a Jill. A cena é essa. A Jill vai ser resgatada. Quando ela vai ser resgatada, o Nemesis aparece e atira um míssil, com o lança-míssil dele, no helicóptero e derruba o helicóptero. Aí a Jill se vê perdida de novo. Só que quando ela derruba o helicóptero, ele já tá ali na frente da igreja. Eles ficam presos ali. A Jill tem que lutar com o Nemesis e ela é contaminada. Entendeu? É na onde o Carlos leva ela para dentro da igreja e ela fica lá no altar. E o Carlos, aí você começa a jogar com o Carlos no clássico. O Carlos tem que ir até o hospital procurar um antídoto, uma vacina, alguma coisa assim para Jill. Porque tem um médico lá no hospital que estava mexendo com isso, criando um antídoto. Era um dos cientistas da Umbrella que ficava no hospital. O hospital tinha um laboratório também. Tem umas explicações. Então, nesse remake, você vê a torre em um certo momento. Você vê ela de longe, você pensa que você vai chegar nela, mas não vai nela. Você não vai, você chega apenas perto do portão. Aí você tem uma luta com o Nemesis, que o Nemesis nem é mais o Nemesis de antes. Porque quando ela derrota o Nemesis, num trecho, o Nemesis vira um monstro esquisito que anda em 4 patas, correndo, parecendo um dragão. E ele anda correndo em cima dos carros. E tem uma cena chata, cara, mas não é difícil de matar ele, mas é chato. E aí depois que mata ele, quando ela vai passar pelo portão, ele ataca ela com um tentáculo. Aí é onde ela fica contaminada, tudo, e aí se vê que tem até o outro lá, russo, tá envolvido. E aí você começa a jogar com o Carlos. Aí eu acho que o jogo ficou legal, porque o hospital do clássico é bem simplesinho. Entendeu? É importante por causa dessa parte da vacina, mas é bem simplesinho. E no remake eles incrementaram. Eles incrementaram muito o hospital do remake. E eu tô pulando a parte em que a Jill anda no esgoto, tá, galera? Porque o jogo não é tão curto quanto o pessoal pensa. Só que assim, é muito linear. Então você vai passando por uns trechos que tem alguns puzzlezinhos muito básicos. Muito mesmo. Então, quer dizer, a parte do esgoto é legal. Tem uns bichos que só tem no esgoto. Então é legal também. Você pega umas armas diferentes no esgoto e tal. Tem que fazer uns quebra-cabecinha com umas baterias que abrem as portas lá. Entendeu? É legal pelo ambiente ali do esgoto. Ela andando no esgoto. Aí aparece esses monstros e tal, tudo. Mas não é assim, nossa, você anda por um corredor, vai ali, volta. Às vezes é demorado porque é longo você ficar andando, ela andando na água ali e tal. Aí surge um monstro, você tem que perder tempo matando ele. Então te toma um tempo, mas não é uma coisa que fala, nossa, como é demorado o jogo, entendeu? É muito linear, por isso que os fãs não gostou muito. Por ter essa parte do esgoto, tiraram aquela parte do cemitério, que pra mim também aquilo ali não fez muita falta, porque eu acho meio sem sentido. Aparece uma cobra no cemitério, e antes de aparecer a cobra, levanta uns mortos-vivos, uns corpos lá do cemitério, que não faz sentido nenhum porque já estava morto. Como é que eles foram contaminados pelo vírus, entendeu? O vírus, as pessoas se tornam zumbi. Eles não falam que o vírus não é um gás, igual o filme lá do Madrugada dos Mortos, lá do primeiro filme, que é um gás que reanima os corpos mortos. Não, ali é um vírus que atinge os seres humanos, as pessoas vivas, e aí elas viram zumbis. Quer dizer, ali, corpos que já estavam enterrados, mortos faz tempo, no cemitério, cavando a terra e levantando. Aí, aquilo ali já ficou meio filme de terror que não sem explicação. E Resident Evil é legal porque Resident Evil usa um pouco da ciência, ele tem explicação, ele fala de vírus e dos efeitos do vírus. Então, quer dizer, aquilo ali no clássico é uma coisa que eu não gosto, aquela parte do cemitério. É divertido porque você tem que correr para matar aquela cobra, né? Então, aquilo ali tal, tem uma parte, tem um certo divertimento, mas eu não gosto muito daquilo ali. Bom, voltando pro Carlos lá no hospital, o hospital é um ambiente muito de terror, cara, no Resident Evil 3 Remake.
Achei muito top o ambiente que eles fazem, as macas, tal, as luzes, lugar que tem uma luzinha vermelha, lugar que tem uma luz apagada, uma luz falhando, piscando. E você, assim, também não é um lugar difícil e não tem puzzle. Você só tem que ficar dando volta, simplesmente porque tem uma maca que está impedindo a tua passagem. Que assim, a gente entende, é de jogo, todo jogo tem isso. Tá? Os clássicos também tinha, todo jogo tem. The Last of Us também, que é um jogo top, tem isso também. Entendeu? Por causa de uma caixinha de papelão, a passagem está impedida, eu tenho que dar a volta. Elas falam, cagaram, meu, apocalipse, o cara pula aquela maca ali dentro do hospital ali e pronto. Então você tem que dar uma puta numa volta para poder sair numa outra salinha. Aí é no hospital onde a gente encontra lá os Hunter, lá, que é aquele sapão que tem nos clássicos também, que é legal pra caramba também. É aqueles ali, se você vacilar, ele pula e te dá uma unhada que é foda, fatal. Mas não é difícil também. Você vê eles, já mira e atira, não é difícil, entendeu? De matar eles. Geralmente até granada acaba rapidinho com isso. Se você tiver uma granadinha, você sabe que ele tá dentro da sala, você vai lá, abre a porta, tá com a granada, bam, na hora que você entra na sala eles já estão mortos. É uma coisa muito básica e fácil até. Jesus Christ! Depois tem uma parte do jogo, quando você volta a jogar com a Jill, que você vai num laboratório. Eu achei bacana também. Esse laboratório que mostra do 3 é legal, entendeu? E vai até chegar numa parte final do laboratório que ela tem que fazer a vacina para poder levar, que ela tem que ter uma prova para poder condenar a Umbrella e tal. E no final ela tem uma arma enorme que você vai matar o Nemesis com aquela arma, e é uma arma gigante que eu não sei como que a Jill aguenta o peso daquela arma, porque você imagina que deve ser pesadona, né? Parece uma coisa de desenho japonês aquilo lá, até. E você mata dando uns tiros, depois você tem que empurrar umas células para recarregar, mas o Nemesis ele é um monstro colado na parede. Agora assim, tipo assim, é muito fácil também de matar ele essa parte. É um boss muito bosta esse, né? Pra ser sincero. Next time, take the fucking hit! E depois que ela vai fugir, o Nikolai lá ameaça ela e atira no vidrinho lá que tinha. Tudo que você fez vai por água abaixo porque ele quebra. E era o antídoto e a prova contra a Umbrella, ou seja, no fim eles conseguem escapar, né? O Carlos briga lá com ele fica lá preso no prédio e o míssil vem e destrói o Raccoon, que é o final épico do 3 clássico. Do 3 clássico eu lembro até hoje que o final épico, cara, a destruição de Raccoon vai explodindo. It's the end. That's it. Umbrella's going down. E nesse remake também é legalzinho, mas eu não achei tão top quanto o clássico, a cena da explosão tudo. Mas é legal o final também. E aí termina que a Jill sobrevive junto com o Carlos no helicóptero. O final é o mesmo do clássico. O jogo não é ruim. E o jogo também não é tão rápido assim. O jogo é um filme. Entendeu? Você joga ali, ele conta uma historinha, ele é bem linear. E quando termina o jogo, terminou um filme. Eu até entendo que o pessoal criticou, chamou de merda, tudo, porque faltou muito detalhe que tem. Eu entendo, faltou mesmo. Eu mesmo jogando, eu que joguei o clássico, você olha e fala, nossa, não tem essa cena, poderia ter, entendeu? Mas optaram por não fazer, não sei qual foi, eu não sei se foi pressa ou se eles quiseram mesmo. Eu acho até que foi pressa, porque muita coisa já estava pronta, cara.
Criar um cenário, já tem pronta a mecânica de game e tudo. Então não faz sentido. Falar dos personagens é foda, né, cara? Essa Jill aí do Resident Evil 3 Remake, puta, cara, que personagem bonita que eles fizeram como Jill, cara. A Claire no 2 também, cara. O Leon e a Claire estão perfeitos. O Leon com aquele cabelinho dele e aquela cara de cara mais novo, porque foi o primeiro dia de serviço dele, né? Como policial. E a Claire também, né? A Claire com aquele meio ruivinha, com aquela aparência de moça nova, porque depois dos outros jogos a Claire volta a aparecer, mas ela já tá mais já com idade, já mais mulher, né? Mais já acostumada com essas loucuras, né? De monstros. Cara, mas então é isso aí. Assim, não quis mostrar um pouco e falar um pouco do que eu achei dos remakes 2 e 3. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, você que assistiu inteiro. Deixa aí os comentários, cara. Fala o que você achou mesmo aí. Cara, você não gostou de nada do que eu gostei, ou se você concorda comigo, cara, tem gente que nunca jogou o clássico e jogou o 3 e achou um jogo legal. Eu já vi na internet que o pessoal falando que é um jogo legal, apesar de até quem não jogou o clássico sentir que faltou alguma coisa ali no remake. Realmente, a percepção de que poderia ser um jogo maior e ter mais cenários é muito grande, entendeu? O potencial tinha. Mas são jogos bons, cara. Deixa aí no comentário o que vocês acharam dos jogos. E até o próximo vídeo. Quem sabe de um game, de um filme, eu não sei. Vamos ver o que vai surgir primeiro. Valeu, brigadão, cara. Até mais.